Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Rito da Celebração Católica à Missa. Liturgia de 19 de janeiro de 2021, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. É a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos do 10º ao 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 111, versículos do 1º ao 2º, do 4º ao 5º, o 9º, o 10º e o refrão 5º. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito Santo, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. É de onde foi tirado esse texto. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos à interpretação de Santini, que se chama Liturgia Comentada. O sábado foi feito para o homem. Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Os grandes conglomerados, as empresas transnacionais, os barões da Bolsa de Valores não suportam mais a ideia de perder um dia na semana para que o homem descanse. Não admira que muitos ofícios e funções sejam transferidos para as máquinas. Elas não precisam de sábados. Se quebrarem, trocam-se as peças. Se fundirem, vão para o lixo. No tempo de Jesus, em ambiente regido pela lei mosaica, o Shabat correspondia ao 7º dia da semana, quando o Criador havia descansado, conforme Gênesis capítulo 2, versículo também 2. Mas esta parada no trabalho, ainda hoje em Israel, a palavra Shabat é sinônimo de greve. Essa parada no trabalho não atende às necessidades de Deus, pois o Criador não se cansa. É o homem quem precisa de uma pausa semanal. E para quê? Para se recuperar, para viver a família, para mostrar que não é escravo, mas exercitar a liberdade dos filhos de Deus. A primeira interdição do sábado judaico dizia respeito aos trabalhos da colheita, exatamente o gesto ocasional dos discípulos famintos que atravessavam um trigal em dia de preceito. Acusado pelos observadores, são defendidos pelo mestre. Com este princípio admirável, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Günther Dehn viveu entre 1882 a 1970. Comenta sobre o episódio. Os adversários de Jesus devem ter visto aí uma espantosa blasfêmia. Quem pode evocar um objetivo humano e terrestre quando se trata de um sagrado mandamento divino? Jesus deve ter parecido um libertino que ousava criticar os mandamentos de Deus ao sabor de suas próprias ideias ou preferências. No entanto, estas palavras são verdadeiramente as de um piedoso israelita que sabe que Deus é um Deus de salvação. Em pauta, o legalismo de muitos religiosos, cumprir cegamente o que está escrito independentemente da situação humana. Este erro foi combatido por outro judeu, o apóstolo Paulo de Tarso, nosso querido São Paulo. Paulo, prossegue Günther Dehn, viu essencialmente na lei o padrão severo e duro imposto aos homens por causa dos seus pecados.
e que os mantém fortemente sob seu punho. Jesus reconhece também outro aspecto. A lei não é apenas dever e constrangimento, ela também é dom. O sábado fora dado por Deus aos homens para sua salvação, e justamente por ser um dom é permitido usá-lo livremente. Dizer que o sábado é feito para o homem não significa fixar arbitrariamente as leis de nossa vida, mas antes, enquanto homem cumulado pela livre graça de Deus, querer somente usar desta liberdade com gratidão e humildade. Em tempo e antes de outras contestações, aquele que escreveu a lei tem o direito de reformá-la a qualquer momento. E esse humilde aprendiz de carpinteiro que palmilhava as estradas da Palestina era nada mais, nada menos que o próprio legislador dos princípios. Ele era o Verbo de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Quem ama a tua lei, Senhor, tem muita paz. Salmo 119, versículo 165. Olha, belíssimo texto de Antônio Carlos Santini. Antes eu quero dizer, antes de falar o santo do dia, a biografia, quero dizer que podem utilizar à vontade os meus textos bíblicos. Podem usá-los da forma que vocês acharem melhor para a evangelização, livremente. Porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem à vontade. Entrem lá no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Sua bênção, padre Evaldo. Ele é missionário redentorista, escreve para o site a12.com. 19 de janeiro é dia de São Mário. A memória de São Mário está ligada ao martírio do século III. Junto com ele está a memória de outros mártires: Marta, sua esposa, Audífax e Ábaco, supostamente seus filhos, e o padre Valentim. Os 5 testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais. A tradição conta que Mário e sua família vieram da Pérsia para Roma venerar os túmulos de Pedro e Paulo. Nos arredores da cidade, acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar os corpos de 260 mártires que jaziam decapitados e abandonados ao lado de uma estrada. Eles foram flagrados no cemitério e presos. Todos morreram, pois não renegaram a fé e se recusaram a prestar culto ao imperador. Os homens foram decapitados na Via Cornélia, e Marta, mesmo informando que ainda não havia recebido o batismo, também morreu afogada num poço fora dos muros de Roma. Minha nossa, hein? Quantos mártires, gente! Como nossos irmãos e irmãs sofreram por Cristo. E hoje ainda tem gente que reclama. Reflexão. Ainda que fruto de tradição antiquíssima, a história de Mário é exemplo de uma vida familiar íntegra e unida. Assumir a fé em Cristo e testemunhar em família esta fé garantiu-lhe a glória dos altares. Que nossas famílias sejam celeiros de fé e que ensinemos aos filhos e netos o amor ao Pai do céu. Oração. Rezemos. Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, e que vives pelos séculos junto ao Pai, aumenta nossa fé, robustece nossa esperança e dá-nos beber da fonte de teu amor, para que não declinem nossas forças enquanto peregrinamos até a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. E Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, o Maranatá, como dizem nós
dizemos nós católicos, nós dizemos assim, Maranatá, os protestantes evangélicos, Maranata. Um com a tônica na penúltima sílaba e nós com a tônica na última sílaba, mas não importa. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Esteja pronto, pratique a fé, esperança e amor, 3 virtudes teologais. E peça perdão diariamente, não morra em pecado mortal, pelo amor de Deus. Assim você será salvo na volta de Cristo e viverá eternamente com a felicidade em plenitude. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom.